Nesse vídeo eu vou fazer uma demonstração do uso da velocidade em fotografia. O vídeo é composto por uma apresentação dos fundamentos da exposição fotográfica, apresentar a velocidade do obturador, fazer uma demonstração do uso da velocidade no modo manual da câmera, apresentar uma escala de referência, um infográfico e as considerações finais. Quem se interessar por esses temas é só seguir o vídeo. Fundamentos da exposição fotográfica. A fotografia ocorre por uma conjunção de um fenômeno que se chama propagação retilínea da luz, que ocorre em uma câmera obscura com um orifício. Então, a câmera fotográfica é esta câmera obscura, em que ocorre esse fenômeno, onde um objeto do lado externo da câmera, ao passar pelo orifício, ele é projetado dentro da câmera, e no caso da fotografia, ele é gravado num suporte que seja sensível à luz. Só que entre o objeto e a sua projeção, a gente tem uma lente. Essa lente, ela tem aberturas diferentes, ela tem um diafragma que determina diferentes aberturas nessa lente, influenciando a quantidade de luz que está entrando na câmera. E no corpo da câmera, a gente tem um obturador, que aqui está representado, nesse esquema está representado por esse objeto vermelho aqui, que seria o equivalente a uma cortina que permite a entrada por um determinado tempo de luz. Então aqui a gente tem um elemento que determina uma quantidade de luz e um outro elemento em que a gente controla o tempo em que esta luz está entrando. E, por fim, o suporte em que ela vai ser registrada. Então, neste vídeo, nós estamos falando sobre a velocidade do obturador. Bem, o obturador fotográfico é essa cortina, tá? Que nesse GIF, ela foi aberta por 1 segundo. Então, é uma cortina que a gente determina uma quantidade de tempo, certo? Ela fica aberta, expondo o que tem no fundo, até que ela fecha novamente e se interrompe a entrada da luz. A demonstração que vai ser feita, ela é composta de 7 passos, certo? O primeiro passo tem a ver com o controle da câmera. No caso, a câmera que eu estou utilizando, eu posso controlar na mão, mas para propósitos do vídeo eu estou controlando ela por software. Então eu baixei o aplicativo chamado EOS Utility, que tem essa interface aqui, e lá na interface eu vou ajustar a velocidade, a abertura e o ISO para obter a imagem fotográfica, certo? A câmera que eu estou utilizando é uma Canon EOS 7D. Aqui está o modelo dela, e a lente que eu estou usando é uma lente fixa, não é uma lente zoom, também uma Canon EF 50mm, certo? É uma lente que permite uma ótima abertura, ela tem 1.8 de abertura, o que é uma lente que a gente considera uma lente muito clara. O segundo passo, então, para a gente realizar o exercício, é identificar as variáveis da câmera e da lente que você está usando. No caso, esta minha câmera aqui, ela tem uma possibilidade bastante grande de velocidades, e isso é muito comum. As câmeras normalmente costumam ter um leque de possibilidades de velocidade muito comum. A velocidade se dá por uma fração de segundo. Então, se a gente pegar daqui, eu tenho 1 segundo, meio segundo, entre eles eu tenho uma outra fração, né? Aí eu passo para 1/4 de segundo, 1/8 de segundo, 1/15 de segundo, 1/30, 60, 125, 250, 500, 1 milésimo, 1 por 2.000, 1 por 4.000 e 1 por 8.000, certo? Então, esse é todo o leque de possibilidades de controle de tempo nesta câmera 7D. O ISO também, ele está no sensor que está embutido dentro da câmera. Esta câmera, então, ela tem a sensibilidade de ISO 100, ISO 200. Entre esses dois tem 2 outras frações, não é? Depois 400, 800,
1.600, 3.200 e 6.400. Também é um leque de variações de sensibilidade bastante grande. Normalmente, nos exercícios de exposição, o fator que limita é a lente, porque a lente costuma ter uma quantidade muito pequena de aberturas. Como eu disse, esta lente em particular, ela é uma lente fixa, não é zoom, não é cheia de coisas dentro dela, então, em consequência, é uma lente mais clara. Então, esta lente que está representada aqui, ela tem a abertura maior dela é 1.8, aí nós temos 2.8. Quando eu dou esse pulo aqui, significa que 2.8 significa o dobro a metade do 2, ou seja, ela foi fechada na metade da quantidade de luz, certo? A explicação mais detalhada de abertura tem um vídeo que fala sobre isso. Aqui, então, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16 e 22. Estes intermediários a gente chama de meio stop, tá? Logo mais eu vou falar de novo sobre isso. Então vejam que esta câmera tem uma possibilidade, esta lente tem uma possibilidade bastante grande de aberturas. Tá, então o terceiro passo vai ser identificar uma abertura intermediária dessa lente. No caso, esta lente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8 stops e mais os meios. Então, são 16 possibilidades. No meio, então, nós temos o 5.6 e o 6.7. Por quê? Porque para cá a gente tem 3,5 stops e para lá 3,5 stops. Então, eu vou escolher entre um desses. No caso, eu vou escolher o 5.6. Aqui, então, o próximo passo para quem estiver fazendo o exercício é escolher um objeto que tenha movimento. No caso, eu vou fotografar um ventilador, obviamente, para conseguir tentar fazer com que a hélice dele consiga ficar parada em algum momento da sequência fotográfica. Aí, depois a gente vai passar para um conjunto de fotos que vão ser realizadas sem compensação, certo? De luz, e depois um conjunto de fotos com compensação. Vai ocorrer que, no compensação, todas vão ficar bem iluminadas, e quando estiverem sem compensação, vai ocorrer escurecimento e clareamento, conforme as opções que a gente fizer. Isso, então, eu vou explicar agora, quando passar para a realização das fotografias. Então, só para mostrar o que vai ser feito, então, primeiro vai ser ajustada uma abertura intermediária, no caso 5.6, porque eu vi que ela é intermediária dentro do conjunto da lente que eu tenho. Ajustar uma velocidade também intermediária, que eu consiga fazer tanto abrir quanto fechar o diafragma, tá? Agora, então, eu vou passar e eu vou fazer essa demonstração aqui ao vivo, tá? Vamos, então, primeiro trocar aqui para minha outra tela, em que eu vou estar com os dispositivos aqui para poder trabalhar e minimizar aqui, seguir. Vocês não estão vendo agora, mas eu estou com uma tela aberta, que eu estou minimizando. Pronto, chegamos à posição que eu queria. Então, esse daqui é o controle da câmera, certo? Eu tenho, então, aqui ao meu lado uma câmera. Ela está ao vivo, ó, eu estou mexendo a câmera e vocês veem que ela está fazendo efeito ali né? A gente está vendo o resultado dela ali. Eu vou agora ligar o ventilador. Vou posicionar a câmera aqui no centrinho para facilitar o foco, não é? Tá? Opa, mexi sem querer. Vamos ajustar de novo. Ok.
Vou dar um foco. Pronto, ela tá com foco. Para o exercício, eu vou aumentar a luz que eu tenho aqui. Então, eu estou aumentando a luz. É um aumento sutil, mas se vocês perceberem, vocês vão perceber o crescimento da intensidade luminosa. Pronto. Agora, eu vou fazer aquilo que tinha planejado anteriormente. Vou escolher a abertura. Aqui, então, eu tenho o F essa que está agora nesse momento a minha lente. Vou abrir aqui e vou ver as minhas possibilidades. Então, eu tenho lá desde o 1.8, quando está com 1.8 ocorre o clareamento da imagem, e no outro extremo aqui eu tenho o 22. Entre eles, a gente vai passando um a um, e eu verifiquei naquela escala que 5.6 é um valor intermediário e nele que eu vou iniciar o exercício. Bem, 5.6. Agora, o meu segundo passo é encontrar uma velocidade que seja intermediária. O que eu quero dizer com isso? Uma velocidade em que eu possa tanto subir, deixar um tempo de exposição menor para tentar pegar a hélice parada, quanto um tempo de exposição maior para tentar pegar a hélice em movimento, tá? Então, aqui, e que dê uma luminosidade, certo? Eu vou já deixar o ISO em 3.200, porque como eu estou num ambiente fechado, não estou à luz do sol, estou com iluminação artificial, então eu vou deixar nesse ISO alto para deixar uma sensibilidade boa. E aqui eu vou em busca de uma velocidade 250, foi a velocidade que eu defini, certo? Para que, olha só, a iluminação tá boa e ela é uma velocidade em que eu posso tanto subir quanto aumentar, quanto diminuir o tempo de exposição para o resultado que eu desejo aqui. Então, com esta abertura intermediária, com esta velocidade intermediária, com esse ISO que me dê a luminosidade adequada, eu vou fazer a minha primeira fotografia. Tá aqui o resultado dessa primeira fotografia, em que ela tá com uma iluminação boa, a hélice tá girando, certo? Ou seja, tá borrado, a gente não consegue ver a imagem parada, tá? Agora eu vou para os extremos, e é por isso que eu tinha dito que é importante a gente saber qual é o leque de possibilidades das aberturas. Apesar do exercício aqui ser de velocidade, a abertura ela vai influenciar principalmente na hora da compensação, certo? No caso, esse primeira rodada minha aqui, ela é sem compensação. Então, eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou tentar deixar essa hélice parada. Então, eu vou aumentar a velocidade, ou seja, quando eu digo aumentar a velocidade, eu quero dizer, eu vou diminuir o tempo de exposição. Aquele obturador vai abrir e fechar em, aqui no caso, 1 milésimo de segundo, mas eu vou experimentar no 1 milésimo de segundo. Ó, e verifico que não parou a hélice. Veja que tem ainda algum movimento. Ela ainda está girando. Então, eu vou experimentar velocidades, tempos de exposições menores ainda. Eu vou já para o 4.000, tá? 4.000. E vou fotografar. Fotografei. Tá. Consegui o objetivo da hélice ficar parada. Só que perdi muita iluminação. Por quê? Porque é um tempo de exposição muito curto e não está sendo possível sensibilizar o sensor por falta de luz. Isso daqui a gente chama de uma foto subexposta. É pouco exposta à luz, consequentemente escura. Agora eu vou pular para o outro lado. Vou ir aumentando o tempo de exposição. Vou passar por aquele que tinha ficado bom
e vou deixar entrar mais luz pelo tempo de exposição. Mais luz, e vou parar aqui no 15, tá? No 15 é um tempo de exposição bastante grande. E vou fotografar. O que ocorreu? Ocorreu que ficou muito claro, entrou muita luz. Por quê? Porque eu tô com uma sensibilidade alta, eu tô com uma abertura média e eu permiti que entrasse muito tempo essa luz. Então, essa é a primeira sequência. Eu vou retornar a apresentação lá para que a gente possa seguir aqui. Então, foi essa primeira sequência que eu realizei. Eu encontrei uma velocidade média que eu pudesse aumentar e diminuir. Eu encontrei uma abertura média, que eu sei que a minha lente tem vários stops para aumentar, abrir o diafragma e para fechar o diafragma. Peguei uma intermediária. Só que deixei fixa essa abertura e fui mexendo na velocidade. O que aconteceu? Na hora que ficou muito pouco tempo aberto, ficou escuro. Na hora que ficou muito tempo aberto, ficou claro, tá? Agora eu preciso passar para a segunda etapa desse exercício. Essa etapa, então, se constitui no seguinte. O meu referencial, então, foi velocidade de 1/250 com 5,6 de abertura. Então, eu tenho aquela escala que eu fiz lá antes de começar, e eu sei que o 250, se eu for diminuindo o tempo de exposição até o 4000, eu tenho 1, 2, 3, 4 tempos, né? Aqui são meios também, tá? São intermediários. Inteiros são 1, 2, 3, 4 tempos, que eu vou diminuir. Aqui fica metade do tempo, metade. E pro outro lado eu também tenho 4, 125, 60, 30 e 15, certo? Então, eu fui 4 diminuindo o tempo e 4 aumentando o tempo. Agora eu vou precisar compensar. Como? Mexendo na quantidade de luz. Por isso que eu escolhi aquela abertura intermediária de 5,6. Porque se lá eu fui deixando menos tempo de exposição, aqui eu tenho que aumentar o diafragma. E o diafragma aumenta para o lado de cá. Então, eu vou ter que aumentar para 4, para 2,8 e para 1, 2, 3. Eu teria que aumentar mais ainda. Vou parar no limite aqui que a minha lente tem. E para o outro lado, conforme eu vou deixando mais tempo de exposição, eu vou fechar o diafragma também na mesma proporção. 1, 2, 3, 4. Certo? Para obter esse resultado fotográfico aqui, que vocês estão vendo. Voltamos mais uma vez agora para o meu modo dinâmico aqui, não é? Tenho que, vocês não veem agora nesse momento, mas opa, não é a tela que eu quero, volta, eu quero este modo aqui, certo? E aqui vou pegar, então, eu tinha fotografado no 1/15 com o 5,6 e tinha ficado muito claro. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou... Tá entrando muita luz, tá muito grande o diafragma para esse tempo de exposição, então eu vou fechar esse diafragma. Vou fechar esse diafragma, fechar o diafragma, fechar o diafragma, tira essa daqui da frente, continuar fechando o diafragma, certo? Até chegar ao limite da minha lente. E vou fazer uma nova fotografia. Ok? Saiu, então, no mesma velocidade de 15, só que agora com um equilíbrio de luz. Lógico que 15 deu tempo para dar muitos giros a hélice do ventilador, tá? Então, agora vamos fazer para o outro lado. Eu quero agora, então, mexer nessa velocidade e vou... Opa, eu quero ir dando menos tempo de exposição. Eu quero chegar lá naquele 1/4000 que fiz aquela fotografia que estava escura, né? Então,
Vou de novo lá no 1 por 4.000. Opa, 6.000 não. 1 por 4.000. Tá, cheguei lá no 1 por 4.000, só que agora eu vou ter que, se aqui o diafragma está todo fechado, eu vou compensar abrindo esse diafragma. Vou compensar abrindo o diafragma. E como eu disse, eu tenho um leque de possibilidades aqui de abertura do diafragma bastante grande, até que eu vou chegar no diafragma mais aberto que essa lente me permite, que é 1.8. Fotografo. O que que eu tenho? Eu tenho agora uma fotografia com aquele 1 por 4.000, ou seja, foi tão rápida a abertura e fechamento do obturador que foi possível ver a hélice parada. E como eu tenho uma lente bem aberta, foi possível colocar uma abertura que me permitisse estar com a lente iluminada nessa condição de luz. Essa então, tenho que agora voltar aqui para o meu modo da apresentação e voltar aqui para a apresentação. Então ocorreu isso, foi possível fazer um equilíbrio de luz, sendo que foi possível congelar aqui a imagem e deixar ela aqui em movimento. Por último, montar as duas sequências. A sequência em que eu tinha sem a compensação de luz, em que quando eu deixei menor o tempo de exposição ela escureceu, quando eu deixei maior o tempo de exposição clareou, e quando eu fiz a compensação com a abertura, eu consegui um conjunto de fotografias equilibrado. Tá? Esse então é um exercício que eu acho muito, ele é difícil, mas eu acho ele muito didático para quem quer efetivamente controlar, dominar, entender o que esses comandos fazem na fotografia. Para terminar a apresentação, eu vou mostrar então os efeitos da velocidade. A gente já viu no exercício, mas de qualquer modo eu vou trazer aqui eu vou trazer uma outra imagem que tem aquele efeito de borrar. O que acontece quando o tempo de exposição é longo? No caso, essa bailarina aqui foi um tempo de exposição tão grande que deu tempo dela fazer um giro enquanto o obturador estava aberto, e aí, por ela ter feito esse movimento na frente do obturador, todo o movimento dela, do pano que ela está segurando, foi registrado no sensor. Então, ficou essa imagem borrada que pegou uma diversidade de movimentos da modelo aí que dançava, tá? Aqui, do modo oposto, está congelado o movimento. Esses atletas, eles pularam, eles estão parados no ar, eles estão com um movimento grande, mas o fato de ter sido um tempo de exposição muito curto, ou seja, o obturador abriu e fechou muito rapidamente, pegou eles sem nenhum deslocamento. Eles não deslocaram nada, eles estão parados por conta desse tempo de exposição curto. Então, aqui, chegando ao fim, essa escala de referência eu ofereço na disciplina, para ficar registrada esses movimentos, esses efeitos, não é? Ou seja, conforme eu vou dando mais tempo de exposição, eu vou ter uma imagem, vai ficar borrado o movimento que tiver na frente da câmera, isso aqui vale quando a gente quer fotografar objetos. Quando eu estou fotografando objetos estáticos, eu posso usar esse tipo de velocidade, porque não vai acontecer o efeito do borrão. Mas agora, se eu estiver fotografando objetos em movimento, eu tenho que trabalhar com tempos de exposição mais curtos, menores, para que esse movimento fique congelado e não fique borrado. A não ser que se queira um efeito, como no exemplo que eu fiz agora há pouco. Com relação à abertura, o detalhamento tem o vídeo específico da abertura, mas conforme eu vou abrindo o diafragma, no caso deste exercício, somente houve a compensação de luz, mas no vídeo da abertura a gente vai ver que ele também tem um efeito. No caso, é um efeito relativo ao foco. Quando eu abro, eu tenho um foco seletivo, que a gente vai ver no vídeo de abertura, e conforme eu fecho, eu vou tendo um foco infinito. E a sensibilidade também, ela serviu aqui somente para permitir
que essas fotos todas pudessem ser feitas numa sensibilidade específica do filme, do sensor, não é? Mas conforme eu vou deixando o filme mais sensível com esses números maiores, com ISO maior, eu vou tendo uma imagem mais granulada e conforme eu deixo ISOs menores, menos sensibilidade, a imagem fica mais limpa. Também no vídeo de sensibilidade vai ser possível ver isso. Por fim, um infográfico que resume muito bem o que foi apresentado. Esse infográfico, ele circulou nas redes sociais, no Facebook, há um tempo atrás, e ele mostra muito bem o que ocorre. Então, aqui, novamente, conforme eu tenho tempos de exposições menores, o movimento fica parado, tempos de exposição maior, o movimento fica borrado. Para terminar, cabe dizer que a velocidade é a variável da exposição fotográfica mais simples de compreender. O controle da velocidade ele vai causar o efeito de congelar, não é? Ou seja, um objeto que está em movimento vai ficar paralisado, ou borrar, que vai deixar aqueles rastros. Por quê? Porque no primeiro, ou seja, no congelar, o tempo de exposição é tão curto que não dá tempo do objeto se deslocar. E no segundo, o objeto se desloca e, consequentemente, marca a imagem fotográfica. Ok, com isso, só vou voltar aqui. Com isso, essa demonstração de velocidade ficou registrada, da mesma forma que vai ter um vídeo para registrar a demonstração de abertura e de sensibilidade.